Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Para si que está a acompanhar-me, hoje nós vamos falar da lógica. A palavra lógica vem do termo logos, que é uma palavra grega. Logos quer dizer o estudo ou aquele que tem significado. Lógica é a ciência do bem pensar que nos leva a conduzir os nossos argumentos a partir das regras e dos princípios para que, neste caso, produzimos juízos válidos. A partir daqui, as regras passam a conduzir o que vamos falar, o que vamos analisar, para que no sentido de seja algo da significância. No estudo da lógica, nós dividimos a lógica em duas partes. Temos a lógica formal, temos a lógica informal. A lógica formal trata da disciplina que se ocupa da estrutura dos nossos argumentos. Como é que os argumentos estão estruturados com base nas regras e nos princípios. Este estudo de lógica trata-se de fazer a demonstração como é que os argumentos estão estruturados a partir das suas passagens de premissa maior, menor até a conclusão e a relação entre essas premissas. Portanto, acaba por nos ajudar se esses argumentos ou essas premissas, proposições que fazem parte do argumento, se tem uma relação entre elas. Se a premissa maior for verdadeira, a premissa menor também for verdadeira e a conclusão também deve ter a mesma ligação. Com base nas regras que propriamente a lógica formal nos oferece, conseguimos conduzir os nossos raciocínios para que possamos evitar desses erros. Podemos ver alguns exemplos da lógica formal. Se nós partimos a partir da dedução, podemos dizer assim: todas as mulheres guineenses são inteligentes. A Aisha é a mulher guineense, então Aisha é inteligente. Os professores de matemática amam os números. O Papis é professor de matemática, portanto, o Papis ama os números. A partir desses dois exemplos, podemos analisar como é que as premissas estão organizadas. No primeiro exemplo que nós damos, temos todas as mulheres guineenses, premissa maior. E Aisha faz parte daquelas mulheres guineenses, premissa menor. E a conclusão. Nós concluímos baseando naquelas premissas. Se formos analisar, se formos fazer a demonstração, vamos analisar que a primeira frase que nós abordamos trata de premissa maior e a segunda trata de premissa menor e a última é a conclusão. Neste caso, a demonstração é a seguinte: todas as mulheres guineenses são inteligentes. Premissa maior. Aisha é a mulher guineense. Premissa menor. Então, Aisha é inteligente. Tocando nesse exemplo, nós podemos ver a validade de um argumento e a sua estrutura, se está em conformidade com a regra ou não. Agora, vendo a lógica informal, nós dissemos que é uma lógica ao contrário da lógica formal. A lógica informal concentra-se nos aspectos mais do conteúdo, a pertinência do argumento. Não preocupa tanto com as regras, se obedeceu a estrutura de um argumento ou não, mas vê mais a pertinência de um assunto. Portanto, ela lida com os raciocínios do nosso dia a dia, preocupando com a importância daqueles argumentos, permitindo neste caso que a coerência mental. Portanto, é a lógica que nós usamos para persuadir as pessoas. Em muitos casos, nós podemos ver que a lógica informal, ele tanto analisa casos que se trata das falácias, para ver os erros que são cometidos ou os erros frequentes num determinado argumento. Para vermos alguns exemplos aqui, podemos dizer que a Terra gira em torno do Sol, porque o geógrafo tal
diz que a Terra gira em torno do Sol. Então, a Terra gira em torno do Sol. E esse tipo de argumento que nós fazemos, baseamos na autoridade de um geógrafo, porque ela, neste caso, é a pessoa indicada para esses estudos. E se ela, neste caso, afirmar, é porque é verdade. Nós apoiamos com a autoridade deste geógrafo. Outro exemplo que podemos ver aqui tem a ver com os argumentos baseados nos sentimentos. Se, por exemplo, estamos a tratar das questões humanitárias, se alguém, neste caso, está a afirmar que não podemos continuar a apoiar a guerra, porque a guerra é uma coisa que vai contra as questões da humanidade, porque muitas crianças moram lá inocentes, muitas também homens que não sabem que são inocentes daquelas causas ou a situação que levou as pessoas a essa situação de guerra. Portanto, não podemos apoiar essas guerras porque tratam de questões contra a própria humanidade. Quando alguém está a criar este tipo de argumento, está a tratar de sentimentos, fazendo com quem está, o seu interlocutor neste caso, mudar-se de opinião para deixar de apoiar a guerra, porque a guerra trata das questões contra a própria humanidade. Neste caso, nós usamos este tipo de argumentos para mudar a pessoa da sua posição, para que esteja na posição onde nós estamos ou aquilo que estamos a defender. Por isso nós mostramos que é o tipo de lógica da persuasão. Ganhar a pessoa, tirar da sua ideia para a nossa, ou no sentido de convencer a pessoa neste caso. Por isso aqui também usamos esse tipo de expressão. Se não está comigo, então está contra mim. Esse tipo de argumentos é que nós usamos nas lógicas informais. Agora, nós podemos ver algumas comparações entre a lógica formal e a lógica informal. Onde dissemos que a lógica formal e a lógica informal, embora se concentram em aspectos diferentes do raciocínio, um vê mais pela estrutura de um raciocínio ou de um argumento e o outro vê pela pertinência do raciocínio. Nesse sentido, nós podemos ver que a lógica formal garante que um argumento seja estruturado de forma válida, enquanto que a lógica informal permite uma análise mais detalhada do conteúdo e da sua persuasão, para ver a sua pertinência. São muito importantes para o estudo da filosofia, porque servem para nós como a forma de criarmos argumentos, aqueles que baseiam-se no sentido das coisas, que baseiam-se na validade ou a importância destes argumentos, no sentido de convencer os nossos interlocutores. Tudo o que nós temos para este estudo. Muito obrigado por ter assistido. Espero que encontremos no próximo vídeo.